Irmãos, eu queria antes um minutinho, umas palavras. Quando eu saí da congregação, fiquei 42 anos lá, e eu orei a Deus, falei: Senhor, fiquei tantos anos lá e eu precisava remir esse tempo. E quando eu vim para cá, logo a Irmandade me recebeu com muito carinho, muito amor, e foi me oferecido para ser membro. E até eu estranhei, porque eu estou 2 meses e pouco aqui com os irmãos, e assim foi, por aclamação. Até poderia a Irmandade não aceitar. Fala: quem que é esse senhor que está chegando aí? Mas era tudo plano de Deus, porque eu tinha pedido para o Senhor que eu precisava remir esse tempo perdido. Aí depois, quando a irmã Bernadette me convidou para fazer parte aqui dos instrutores, eu até conversei agora há pouco com algumas irmãs, eu me senti igual o João quando comeu aquele livrinho. Na hora eu fiquei tão feliz, foi doce ao meu paladar, depois ficou amargo, por causa da responsabilidade. Mesmo porque eu vi os irmãos na exposição, e eu falei: o nível aqui é alto, então eu preciso muito de Deus e da ajuda dos irmãos. Então, se os irmãos permitirem, eu gostaria de começar com uma pequena oração, pode ser? Pai eterno, graças nós te damos por mais um dia de vida, por estarmos aqui na tua casa, para estudarmos a tua palavra. Nos guie, Senhor, permita que possamos expor de uma maneira simples, objetiva, e que todos possam assimilar. E permita que, nesse aprendizado, possamos te conhecer melhor e melhor fazer a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver hoje, irmãos, o livro de Naum. Quando nós vamos estudar um profeta, então nós temos que saber quem foi esse profeta, em que época ele viveu, qual foi a sua profecia, a quem foi dirigida a profecia. Então nós vamos primeiro falar do texto áureo do livro de Naum. Os irmãos podem acompanhar nas folhas. Então, o texto áureo, que é o primeiro capítulo, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. Autoria e data. O autor é o profeta Naum, cujo nome significa conforto ou consolo. Depois nós vamos ver, irmãos, o porquê que é conforto e consolo. Na segunda parte da exposição eu vou explicar. A Escritura nos revela que ele era da cidade de Elcós. Só que não se sabe exatamente qual que era essa cidade, e se sabe muito pouco sobre esse profeta. Durante esses dias eu pesquisando, todos são unânimes em falar que não tem muito material para conhecermos onde ele vivia, porque essa cidade nem tem mais como localizar. Agora, aqui diz que ele profetizou em Jerusalém, provavelmente durante o reinado de Josias, 640, 609 a.C. Aqui também, irmãos, nas minhas pesquisas, eu fui para o número maior, ou seja, algumas edições diziam que era na época do rei Manassés, aqui Josias. Eu peguei esse de Josias, que está na Bíblia, NVI. Então, como é uma Bíblia assim bastante importante, né? Eu fiquei com o rei Josias, então, tá? Então vamos ver. Nós temos aqui
uma passagem do profeta que vai falar a respeito dessa profecia, a respeito dessa cidade. Ele vai profetizar contra a cidade de Nínive. Os irmãos se lembram que Nínive, mais ou menos 120, também não é exato, de 120 a 150 anos, ela havia recebido uma profecia de Jonas que Deus iria destruir a cidade. Mas como houve conversão, então essa profecia, de certa forma, pelo arrependimento, não foi executada. Só que depois de 3 gerações, nós vemos que Nínive novamente se torna uma cidade ímpia. E por isso o profeta Naum, ele profetiza a sua iminente destruição. Ou seja, ele nem é uma profecia para um arrependimento, já é uma profecia justamente para aquilo que iria acontecer, independente de como a cidade iria reagir. Então nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: És tu melhor que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, ainda o mar por muralha? Porque a Síria, como era um reino muito próspero e também guerreiro, e muito forte, muito poderoso, se achava assim como o dono do mundo. Então aqui Deus começa a mostrar para a Síria quem é ela, para que ela se pusesse no seu lugar e entendesse que acima dela havia um Deus poderoso e que podia destruí-la, como fez no momento. Quando nós vemos aqui, és tu melhor que Noamon, esse Noamon é a cidade do deus Amon no Egito. E nós vemos que 120 anos aproximadamente da pregação, como foi dito, mais ou menos essa profecia se cumpriu. Os antecedentes da Síria, dos malefícios, eu coloquei aí. Em 722 a.C., a Assíria devastou o reino de Israel e o levou cativo. 701 a.C. Depois nós vemos que Senaqueribe também invadiu Judá e ocupou 46 cidades e várias aldeias, isso na época do rei Ezequias. Além disso, os assírios eram uma nação muito cruel. O que eles faziam com seus adversários é coisa assim que, pelas minhas pesquisas, não houve na história. Por quê? Havia várias formas de torturas. Então, por exemplo, desde decapitar os membros, decapitar a cabeça, desde cortar os membros, a língua, vazava os olhos, e também o empalamento, que era aquela forma que pegava uma espada de baixo para cima até sair pela cabeça. Então era uma nação muito, muito, muito cruel, certo? Então nós vemos aqui, os irmãos acompanhando, a mensagem do profeta. O tema principal da profecia é avisar quanto ao juízo que Yahvé, o próprio Deus, trará sobre a grande cidade de Nínive. Aí nós estamos vendo Yahvé, que pode ser Javé. Nós temos aqui, irmãos, YAHWEH. Mas o original, no hebraico, é o tetragrama, que é YHWH. E algumas versões já põem direto, em vez de Yahvé, o Javé, esse tetragrama põe direto o Senhor. Agora, vamos ver quais seriam as contribuições teológicas. Porque assim, os irmãos sabem que nós temos o livro para estudar. Esse livro tem uma parte histórica, essa parte histórica já se concretizou, mas sempre tem uma aplicação para os nossos dias. Inclusive, o Senhor Jesus mesmo disse para aqueles discípulos, no caminho de Emaús,
que sobre ele estava escrito nos profetas, em Moisés e nos profetas. E nós vemos que em todos os profetas há, de alguma forma, a menção ou do Senhor Jesus ou da sua mensagem. Isso é muito notório em todos os profetas. Tanto é que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, a essência do testemunho de Jesus está nas profecias. Ele foi sempre conhecido, tanto no Velho Testamento, a partir até da lei de Moisés, até os profetas e nos Salmos. Então nós vemos aqui a contribuição. Antes disso, eu gostaria de falar para os irmãos que quando Israel, que é o reino do norte, foi destruído pelo Senaqueribe, o que aconteceu? Aquela Samaria, que era a capital de Israel, eles fizeram o seguinte: levaram vários povos estrangeiros e tiraram da Samaria várias pessoas e levaram para o cativeiro. Aí o que acontece? Ficou uma nação, ficou uma região misturada. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos, eles tinham essa mistura de povos, e devido a essa mistura de povos, eles tinham até um templo em lugar diferente, que era em Gerizim. Então os irmãos veem quando o Senhor Jesus ele encontra com aquela mulher samaritana, que ela pergunta que nós adoramos nesse templo e onde que é que se deveria adorar. Aí o Senhor Jesus fala, nem nesse nem em Jerusalém, mas adorar em espírito e em verdade, é o que nós estamos fazendo aqui. Então nós vemos aqui quanto a contribuição teológica, nós vemos que Deus, ele é um Deus bondoso. Ele é paciente, é um refúgio a proteger os que nele confiam. Contudo, esse é um atributo de Deus. Nós não podemos nos esquecermos que nos atributos de Deus, eles caminham juntos. Não tem só um atributo de Deus. Por exemplo, Deus não é só justiça, Ele é justiça e Ele é amor. Por isso que o salmista falava: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti cantarei. Por quê? Ao mesmo tempo Deus é misericórdia, mas Ele é juízo. Então, uma das, digamos assim, contribuições teológicas que fica para nós é essa, mesmo porque, irmãos, existem, não é o caso aqui, existem muitas igrejas que fazem o seguinte: nós estamos no tempo da graça, então nós podemos fazer qualquer coisa porque estamos perdoados. E não é assim. Nós sabemos que Deus, ele não age dessa forma, Agora, uma coisa interessante, nós vemos como que foi destruída essa cidade que era tão potente. No capítulo 1, no versículo 10, nós vemos assim: porque ainda que se entrelacem como espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos pela palha seca. E em outro versículo fala que haveria como uma inundação. A mão do Senhor seria como uma inundação, como um rio que inundasse. E realmente isso aconteceu. Se o irmão puder colocar aquele mapa, nós vemos aí, irmãos, a Síria. Deixa eu ver aqui. O Império Assírio está localizado na região da Mesopotâmia. Se os irmãos notarem, nós temos o rio Eufrates e o rio Tigre. Então ela está entre esses dois rios. O que acontece? Acontece o seguinte: no versículo 6, quando Deus diz: as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. As muralhas deles eram muralhas de 30 metros de altura. E diz os historiadores que daria, na largura, daria para andar 3 ou até 4 carruagens. Era uma fortaleza, não tinha como destruir aquela fortaleza. Só que como havia essa profecia, as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá, o que aconteceu?
houve o transbordar desse rio. Não se sabe qual dos dois, né, se foi o Eufrates ou o Tigre. Quando transbordou esse rio, os irmãos sabem que a água tem uma força, né? Essa água foi com tudo e o que aconteceu? Derrubou as muralhas. Derrubando as muralhas, as tropas babilônicas, os médios, os citas, entraram e conquistaram aquela cidade. E nós vemos que realmente aquilo que estava escrito se cumpriu. Uma coisa importante, eu queria falar com os irmãos, é assim, no versículo 15 de Naum, diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 15: Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. É interessante que essa passagem nós vemos também em Isaías, no capítulo 52, nós vemos no versículo 7, exatamente essa profecia. Só que essa profecia em Isaías estava se referindo ao exílio babilônico, que Deus iria dar para eles a vitória em relação aos babilônios. Vejam só, também 57 de Isaías, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. É interessante, até o pastor Elias já falou a respeito da profecia de dupla referência. Nós vemos que aqui, não apenas Isaías, como Naum, e nós temos também no Novo Testamento. Nós temos uma passagem em Romanos, no capítulo 10 e versículo 15, diz assim: E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegre novas de boas coisas. Então vejam bem, irmãos, é interessante que essa profecia se cumpriu na época de Isaías, se cumpriu na época de Naum e se cumpriu também na época da graça. É interessante também saber o seguinte: qual que era o inimigo na época de Isaías? Era a Babilônia. Qual que era o inimigo na época de Naum? Era a Assíria. Qual que era o inimigo maior que foi vencido? É o pecado e o mal, pelo Evangelho. Então é muito importante aquilo que eu falei para os irmãos, né? Lendo os livros dos profetas, nós temos que, além de compreender que Deus, Ele fala e Ele cumpre, a sua palavra é infalível, essa mesma profecia tem dupla referência e foi se cumprir no Novo Testamento. Então, o nosso adversário foi vencido por Jesus Cristo na cruz, tanto o adversário como o pecado. E hoje, pela graça de Deus, nós desfrutamos dessa felicidade de estar debaixo da graça. Quanto ao estilo do livro, irmãos, eu fiquei bastante fascinado, confesso para os irmãos, porque ele é extremamente poético. Eu li, reli e achei tão interessante. Se fosse fazer uma análise literária mesmo, ele tem muitas metáforas, ele tem comparações. E uma coisa impressionante é como a linguagem dele é cinematográfica. Ele, na visão que Deus deu para Naum, ele viu exatamente o que ia acontecer com o povo. No capítulo 2, no versículo 3 diz assim: Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Aí no 4, os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como o de tochas, correrão como relâmpagos.
no capítulo 3, nós vemos no versículo 2 e 3, estrépito de açoite, até a parte sonora ele consegue transmitir. Estrépito de açoites há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante. E haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Então nós vemos que realmente é uma imagem bem forte, né? Agora, como eu havia falado, por que Naum então é consolo? Consolo para o povo de Judá. Então, porque essa profecia, na verdade, foi dirigida ao povo de Judá, para que eles esperassem em Deus e esperassem com fé, sabendo que Deus iria tirar o jugo desse inimigo tão potente, né? Que é a Síria. Muito bem, nós temos aqui um esboço. Os irmãos têm o esboço do livro. São 3 capítulos, né? No capítulo 1 está a sentença de Yahvé contra Nínive, a bondade, a severidade de Yahvé, a derrocada de Nínive e o júbilo de Judá. Inclusive esse júbilo de Judá está aí nesse versículo 15 do capítulo 1. Depois, a condenação da grande cidade de Nínive, no capítulo 2. A poderosa Nínive se vê sitiada, como foi mostrado, né, na linguagem cinematográfica, a desolação de Nínive e sua glória passada. Aí depois, no capítulo 3, o esboço, a total destruição da cidade de Nínive, a malignidade e os pecados de Nínive, julgamento inevitável dos ninivitas. Então isso foi tirado, essa parte foi tirada da Bíblia King James atualizada. Quanto à nossa reflexão, irmãos, eu fiz aqui uma pergunta e uma outra, além de uma pergunta, uma reflexão para cada um. Na primeira pergunta foi dito assim: em algum momento da sua vida, você se sentiu disciplinado ou disciplinada por Deus, percebendo que receberam uma sanção por algum desvio cometido? Como você reagiu? No segundo, neste momento, reflita: a ira de Deus que deveria cair sobre nós, recaiu sobre Cristo. Romanos 3, 25 e 26. E por isso fomos justificados diante de Deus. O que você tem a dizer a esse respeito? Então, irmãos, no momento, a forma de apresentação é essa. Eu estou acostumado na escola que a gente pega o texto do literário e vai misturando a literatura com a história. Então eu fiz mais ou menos como eu faço dentro do tempo. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta que eu saiba responder.